vida na tua mão, ó Deus. E eu te peço, ó Pai querido, ó Pai amado, que ao redor dessa igreja venha, Pai querido, estar cercado, ó Pai amado, no fogo, ó Pai amado, no fogo pentecostal. E aonde, ó Deus, houver um demônio elogiado, uma identidade maligna, Pai querido, nós damos a este demônio alguns segundos, ó Pai amado, para sair diante dessa igreja. Porque se não sair, ó meu Deus, será queimado pelo poder da tua glória que descerá sobre este lugar. E eu te peço, ó Pai querido, nessa noite, aonde houver um crente batizado pelo Espírito Santo, renova nesta noite, ó meu Deus amado. E aonde houver uma vida que não é batizado e deseja, meu Deus, ser batizado com fogo, eu te peço, batiza nesta noite, ó Pai querido. Fica conosco, ó Pai amado, e usa, meu Pai, grandemente nas tuas mãos, eu te peço, no teu nome, amém e amém. Os irmãos podem tomar as assentos, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor, aleluia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no livro da Primeira Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante, há um homem chamado Elias, profeta do Senhor, levantado por Deus no meio daquela terra. Ele repreende Acabe, porque Acabe pecou contra Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que muitos reis reinaram sobre Israel, e o pecado de cada um rei naquele lugar foi crescendo cada vez mais, chegando diante de Deus, e pelo amor a Deus já não suportando mais o cheiro do pecado daquele povo, pelo amor a Deus já não aguentando mais o povo pecando mais contra Deus. Mas antes de Acabe reinar sobre Israel, ser rei de Israel, o seu pai chamado Orim reinava sobre Israel, mas a Bíblia diz que chega um momento que esse rei chamado Orim deita aos pés dos seus pais e ali ele vem a falecer. Quando o rei ali morre, o seu filho mais novo, seja seu filho mais velho, chamado Acabe, agora ele reina perante o povo de Israel. Agora Acabe ele toma atitude, toma agora o reinado de Israel, ele começa a reinar sobre aquele povo, mas o pecado de Acabe foi muito mais grande diante dos olhos de Deus, porque a Bíblia nos fala que Acabe tomou por si filha agora de Jerobabel, e toma agora Jezabel por mulher, e ele peca contra Deus. Mas olhando para a Bíblia Sagrada e vejo que agora Acabe, muitas vezes ele pecando contra Deus, o pecado subindo mais diante de Deus, ele faz um altar diante de Baal, na casa de Baal. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, vejo que Deus agora não se importando mais o cheiro do pecado. Até o exato momento Deus tinha aguentado, até o exato momento Deus tinha suportado, mas uma coisa que o meu e o teu Deus ele não suporta é dividir a sua glória com ninguém. Deus amado, querido irmão, ele não suporta que eu e você adore a outro Deus além dele. Deus não suporta dividir a sua glória com ninguém, porque a Bíblia fala que toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, vejo que profetas foram usados por Deus. Profeta, muitas vezes Deus falava, levantar profeta naquele lugar, mas nenhum profeta tinha coragem de profetizar contra Acabe. Nenhum profeta tinha coragem de chegar para o rei e profetizar o pecado que estava acontecendo diante do povo. Mas quando maior não quer fazer, quando maior que tem força, tem intelecto e sabedoria humana, mas não tem a coragem de fazer aquilo que Deus chama, e fazer aquilo que Deus manda. O meu Deus, ele levanta o menor de todos. O meu Deus, ele levanta aquele que ninguém dá nada, aquele que é desprezado pela sociedade. O meu Deus levanta o homem no lamaçal do pecado, dá um banho de misericórdia, enche ele do seu poder e da sua glória, e usa ele para mostrar que quando o maior não quer fazer, Deus usa o pequeno para fazer. Da mesma forma na igreja, quando o grande não quer fazer, aquele que tem sabedoria, tem força, tem intelecto, não quer fazer, o meu Deus, ele traz um drogado lá de fora e levanta para fazer. Porque ele batismo missionário Davi, porque a sua geração nunca parou. Jesus, ele fez a sua obra na terra, mas a obra que Jesus ele fazia na terra nunca parou, porque quando ele morreu continuaram homens fazendo. Quando eu e você não quiser mais fazer, o meu Deus ele levanta homens e mulheres para fazer. O meu Deus ele está preocupado com homens e mulheres que trazem milhares e milhares de dinheiro para dentro da igreja, não. O meu Deus ele prefere meia dúzia de viúva dando oferta de órfã do que uma igreja cheia de pecado e corrupta. O meu Deus ele prefere meia dúzia de crente, mas que agora o Pai é Espírito de verdade, do que uma igreja
igreja cheia de vaidade e cheia de pecado. É isso que Deus quer na minha, na tua vida. Uma igreja que adora o Pai e o Espírito em verdade. Porque eu vim como profeta nessa noite e deixar o recado de Deus que sem santidade ninguém verá Deus. Oh, glória a Deus! Fala mesmo, Deus! O altar do povo de Israel estava quebrado. Mas Deus levanta um profeta chamado Elias na terra. Elias, quando é levantado para uma missão de profetizar contra Acabe, Elias ele não queria saber, irmão, se Acabe era presidente de Israel. Elias não queria saber se Acabe era governador de Israel. Elias não queria saber se Acabe era rei de Israel. Mas Elias ele queria saber de uma coisa: que quem mandou profetizar foi Deus, quem mandou falar foi Deus, quem mandou dizer foi Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada de Deus agora, quando Deus ele fala com Moisés no meio da sarça ardente, eis que o fogo queimava, mas a sarça não se queimava. E Deus falando com Moisés no meio da sarça ardente, dizendo: olha, Moisés, tira a sandália dos nossos pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Vivemos os últimos dias em que todo mundo faz a obra de Deus de qualquer jeito, faz a obra de Deus de qualquer maneira. Mas a minha, tua Bíblia diz que tudo tem que ter ordem e decência. Mas muitos dizem: missionário, a igreja precisa mudar, a igreja tem que parar com a doutrina, a igreja tem que parar de pregar santidade. Mas uma coisa, o que me traz mais vocação para ministrar essa coisa é que quando eu levanto um exército para bater contra a santidade, é aí que eu tomo uma força para pregar a verdadeira palavra de Deus. Elias não queria saber se era governador, fosse o que fosse. Elias ele queria saber a chamada de Deus para a sua vida. Mas entenda a confiança do profeta Elias. Quando ele disse a Acabe: perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias não estava dizendo senão segundo a palavra de Deus. Elias ele estava enxergando o pecado do povo. E ele falou: não haverá nem chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Elias ele estava entendendo o negócio, que ele confiava no Deus de Israel. Ele sabia o Deus que ele estava servindo, porque ele sabia que quando ele falava, Deus se responsabilizava pelo aquilo que ele dizia para a igreja. Deus falou ao presbítero aqui nessa noite: muitos pregam doutrina, pregam a palavra, mas no final da mensagem diz: irmão, me perdoe da palavra que trouxe nessa noite. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, presbítero, estive pregando na cidade de Tatuí. No final da mensagem, foi uma mensagem dura para a igreja. E eu falei da outra forma e disse: irmão, se você gostou da mensagem, amém. Mas se você não gostou, eu continuo pregando a verdadeira, genuína palavra de Deus. Porque é disso que a igreja precisa. Aonde a verdade é batida do Espírito Santo, aonde é pregada a verdade, tem renovação de alma. E o que a igreja está precisando no último dia é da verdadeira palavra de Deus. É da verdadeira palavra de Deus. Deus quer te levantar nesta noite, não como um profeta, para trazer uma mensagem ajuda para a igreja, como vencer a vida financeira. Deus ele quer te levantar como um profeta nessa terra, para pregar a verdadeira palavra de Deus. Pode quem gostar, não é quem doer, o importante é pregar a palavra de Deus. Elias profetizou que não haveria nem chuva nem orvalho, segundo a sua palavra. Mas chega um momento que Deus fala com Elias, para Elias ir até o ribeiro que ficava perto do Jordão. Vejam agora, o profeta estava sendo perseguido pelo exército de Israel, estava sendo perseguido por Acabe, mas ele estava ainda confiando no Deus de Israel. Veja agora Elias chegando ao ribeiro, e Deus falava: olha, Elias, bebe da água do ribeiro, toma dessa água, porque
Porque essa água é uma água pura. Porque essa água é uma água que limpa. É uma água que tira todo o pecado do mundo. Mas entenda a primeira revelação de Deus aqui nesta noite, que quando o profeta Elias foi até o ribeiro, pastor, para tomar água, talvez não tinha copo, não tinha uma caneca naquele lugar. Elias, ele fez o quê? Desceu até o ribeiro. Muitas das vezes precisa eu e você descer até o ribeiro de Jesus Cristo. Muitas vezes precisa eu e você descer até o ribeiro de Jeová. Muitas vezes precisa eu e até você descer ao Judeu, ao Labacanda, ao Labachaia. Precisa eu muitas vezes ser como na mão, mergulhar 7 vezes para ser purificado. Mas ele veio para Deus e falou: Senhor, mas nem só de água posso viver. Elias, não se preocupa, porque eu ordenei aos povos que levem pão e carne para ti pela manhã, e como também pão e carne para ti à noite. E eu falei com Deus, mas por que pão e carne? Mas por que pão e carne para o profeta? E Deus disse: filho, a minha igreja não come qualquer coisa. A minha igreja não se alimenta com qualquer alimento. O meu profeta tinha que comer pão e carne porque era um alimento mais forte para ele. E a igreja precisa disso, de um alimento mais forte para fortificar a nossa alma. A igreja precisa de alimento mais forte para poder alimentar a nossa alma, para que nós possamos prosseguir nossa família na caminhada do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo pão e carne, Deus me traz uma palavra nesta noite. Pão e carne simbolizava a palavra verdadeira do Senhor, o pão da vida. Mas muitos esqueciam de pregar o verdadeiro evangelho, prega o evangelho economizado a torto e direito. Muitos pregam o evangelho de qualquer maneira. Mas quando eu falo em profeta, tem muitos tipos de profeta no nosso meio. Tem o profeta da bênção, tem o profeta mundanismo, tem o profeta do avivamento. Tem vários e tantos outros profetas no meio da igreja. Que quando os profetas no nosso meio, os pregadores, vão nas igrejas de doutrina, eles batem contra o pecado. Vai numa igreja de doutrina, pega a doutrina, vem a mãe de calça, prega contra ela, briga tudo. Mas quando vai numa igreja liberal, pastor, não prega a doutrina, não prega a verdade. E a igreja do Senhor, os pregadores, eles têm que ser uma personalidade só. Tem que pregar da mesma forma. Esses dias estiveram em Boituva, numa igreja. A missionária estava pregando a palavra do Senhor. E no término do culto, o povo veio da frente, comecei a orar. E ela veio para pedir oração. Quando eu orei por ela, Deus me deu uma mensagem, eu entreguei a mensagem para ela. E quando eu disse para ela assim, que diz o Senhor, ela já olhou para mim e já começou a profetizar o que Deus estava mandando. E Deus falou comigo e falou assim: filho, muitos te convidam para pregar porque diz que você prega a bênção, prega a vitória. Mas eu vou te levar em vários lugares que você vai entrar, você vai ficar arrepiado. Mas é para você pregar a verdadeira palavra. Está bem, estava ali. Na quinta-feira eu fui com o pastor Luiz Itatuí também. E lá o profeta usado por Deus lá pegou na minha mão e na dele e colocou junto, pastor. E ele falou para nós, eu disse: ó, Deus vai levar vocês dois lugares que muitos pastores foram, mas não tiveram coragem de pregar a verdade. Oh, glória a Deus! Sabe por quê? Porque ninguém prega a verdade, não tem mais coragem. Ah, missionário, mas se pregar, vamos perder a vida, vamos perder a alma diante da igreja, vamos perder as pessoas. Mas ele falou, pastor, eu prefiro subir com para o céu do que descer com Deus no inferno. O profeta Elias foi perseguido, foi humilhado. Mas Deus livrou ele, Deus guardou ele de todas. Deus ele tinha que trabalhar com ele, o profeta Elias. Deus ele treinou os povos para alimentar Elias. Pode te perseguir, pode te humilhar, pode faltar o alimento na tua mesa, pode faltar maná para você, mas Deus ele dá ordem aos teus para que leve o alimento para a tua casa. Deus ele dá ordem aos teus para que te alimente,
Mas o que a igreja do Senhor precisa é tomar atitude e erguer a cabeça e seguir em frente, pregando a verdadeira palavra do Senhor. Aleluia! Ninguém mais quer pregar a verdade. Ninguém mais quer pregar a genuína palavra do Senhor. Verdade, Pai. Pergunta para mim por quê? Por quê? Sou covarde. Sou covarde de pregar a verdadeira palavra de Deus. Mas só que quando eu vejo um pregador, ele prega a verdadeira palavra de Deus. Aí tem alguns crentes que ficam morando dizendo: o pregador está pregando pesado demais. O pregador está pregando muito, a mensagem pesada demais. Alabaxuricanda, alabacalabacaia. Mas Deus ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus! Tem gente que diz: irmão, mas quem vai fazer a obra é Deus. É Deus cantando, Deus vai mudar. Mas só que se nós queremos tomar decisão e dizer: eu quero mudar, Deus não muda, porque a palavra diz que não é por força e nem por violência. É verdade. Mas goste quem gostar e toma quem doer. Deus ele quer que eu e você continue pregando a verdade. E que este lugar aqui é um lugar santo. E que quando nós colocar a planta, nosso pé neste lugar, examinando nossa vida em Deus, nós estamos preparados para subir no altar do É Senhor. verdade, Pai. Glória a Deus. Oh, se camas. Alamanda, alabaxurianda, alabacalabaxalabacaia. Glória a Deus. Alabaxureia, mandalaia, bacandoro, e me faz, serena, canda, alabaxalabacaia. Ole me faz, sereneia, mandalaia, abraxobre, faz, serena, calabaxalabacaia. Omeneia, mando, e anda em paz, e andalaia, depois, e andalaia, bacanda, alabaxura, faz, serena. Alamentando e ouve paz, terena banda labaxou, livre faz, terecanda labaxalabacaia. Olebrianda labaxou, livre faz, terecanda labaxou, lianda labacalabaxaia. Deus está dizendo: no com e mianda labaxou, livre faz, terecanda labaxalabacanda laia. Ai, ele foi, canda labaxaia, este lugar tem que mudar. Onde canta labaxou, livre faz, serene canta labaxalabacanda labacaia, o caminho é estreito, a porta também. Alabanda labaxou, livre faz, serene canta labaxalabacaia, manda labaxaia. Se prepare, minha igreja, chama para fogo, se canta labaxou, livre faz, de neve caia. Alabanda labaxou, brianda labacalabaxu, e livre faz, de neve faz. Quero mais oração neste lugar, na calabaxalabafácia. Falo com vós e também falo com quem estou usando nesta noite. Librianda, labaxalabacanda, labafácia, de nicanda, labaxaia. Quero derramar visão espiritual sobre este lugar, nicanda, oprifácia, de nicanda, labaxaia. Quero derramar um avivamento, labafácia, de nicanda, labaxaia, candor, oprifácia, neste lugar. Mas precisa não falso, serenar, manda labaxar, macaia, homens e mulheres, pagar de preço. O nome falso, serenicanda, labaxou, livre falso, serenicanda, labaxar, labacaia. Porque muito louco meu nome na cama baixai, mas estou com o altar quebrado. Alaba falso, serenacanda, labaxaia, manda labacaia, é tempo da igreja consertar o altar. Olocou e amanda labaxou, livre falso, serenacaia, manda labaxaia. Voltar na minha simplicidade, no coi, amanda labafalso, serenaia, manda labaxaia, bricaia. Alabanda labaxui, anda labaxai, mecanda labaxai, santidade no horário. Alabacanda labaxai, amanda labaxai, santidade no louvar. Olocoi, amanda labaxui, anda labacaia, santidade no pregar. Olocoi, me faz, serenaia, amanda labaxui, anda labaxaia. Porque deixaram vós no coi, amanda labaxai, para ser a luz do mundo e o sol da terra. Alabaxá, alabacai, escolhi para fazer diferença na face dele, amanda